Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV. Como é bom poder chegar até você, chegar até a sua casa e aonde você estiver para trazer e levar a você essa mensagem de esperança, uma mensagem de fé para abençoar o seu dia, ok? Eu louvo a Deus por aqueles que estão nesse momento nos assistindo. Eu já quero aqui incentivá-los, encorajá-los a participar conosco aqui no nosso chat, ok? Comentando, deixando o seu pedido de oração. Algumas pessoas já estão presentes, ok? Temos visto aqui a Lu Menezes, também a Liliane, temos aqui a Daiane, o David, a Luana, a Rosineide, a Sara, a Adriana, a Rosana, Maria. Várias pessoas que já estão interagindo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração. E logo depois da palavra, nós estaremos então orando, ok? Eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor, que está na sua palavra, em Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Versículo 9 diz: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz. Durante 40 anos, Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra maravilhosa. Nós queremos render graças ao Senhor, te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu e também pela oportunidade maravilhosa de estarmos na tua presença. Não há momento melhor do que esse, do que estarmos na tua presença, buscando a tua face, aprendendo com o Senhor aos teus pés. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto que é o texto de Juízes, que relata a história do povo de Israel no período da morte de Josué, até antes, ou pelo menos o início da monarquia, na época dos primeiros reis de Israel. Um período onde Deus conduziu o seu povo e fez herdar a terra prometida. Agora o povo tinha se estabelecido na terra. Mas Deus, ele tinha dado algumas ordens ao seu povo, principalmente para que o seu povo não se misturasse, não se contaminasse nem fizesse aliança com aquelas gentes, aqueles povos, aqueles moradores na terra de Canaã. Era um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não adorava o verdadeiro Deus. E Deus alertou ao seu povo para que o seu povo não fizesse aliança. Mas infelizmente o que nós vimos foi um povo rebelde. Nós vimos um povo que se esqueceu do Senhor, que se rebelou contra o Senhor, que desobedeceu as ordens do Senhor, quebrando a aliança com o Senhor. E os resultados disso, meus irmãos, foram catastróficos.
Infelizmente, o povo de Israel, depois de ter entrado e herdado a terra prometida, em vez de desfrutarem de todas as coisas boas que aquela terra tinha, por causa da idolatria e da rebeldia do seu coração, passou a ser oprimido. O povo passou a ser oprimido, como um sinal de juízo de Deus na vida do seu povo, para provar o coração do seu povo. Quando nós olhamos para a nossa geração, a nossa cultura, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem ser autônomas. O ser humano quer ser senhor de si mesmo. Vivemos numa cultura que incentiva a anarquia, a rebeldia contra todo tipo de autoridade, principalmente contra Deus. Mas a questão é, ninguém é senhor de si mesmo. Ninguém. Qualquer coisa que controla o coração do homem, o coração de uma pessoa, se torna o seu senhor. Porque como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E o nosso coração é guiado pelo nosso tesouro. Aquilo que controla o nosso coração, controla a nossa vida e, consequentemente, o nosso comportamento. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós encontramos exatamente uma radiografia do coração do homem que se esquece de Deus. O povo de Israel se esqueceu de Deus e da sua aliança. E das obras que o Senhor fez ao seu povo. Relembrando, Deus libertou o seu povo com mão forte e poderosa, libertando-os da escravidão do Egito e conduzindo pelo deserto até a terra prometida. O Senhor cumpriu a promessa que fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus levantou Moisés, que conduziu o seu povo desde o Egito até a entrada de Canaã. Terminando a missão de Moisés, Deus levantou então Josué, seu servo. E Josué, homem valente, homem corajoso, homem obediente a Deus, ele conduziu o povo na entrada de Canaã. Dividiu as terras, o povo se estabeleceu. Mas o que nós encontramos no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, é que depois que a geração de Josué faleceu, uma outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera. Eles deixaram o Senhor. Eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e serviram aos ídolos daqueles povos, daquelas gentes que estava em Canaã. Um povo que se esqueceu de Deus. E isso trouxe prejuízos incalculáveis. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. E o que é se esquecer de Deus? Se esquecer de Deus é quando nós deixamos de ser controlados pela sua vontade, controlados por Deus. E meus irmãos, eu quero falar para você que, em primeiro lugar, quem se esquece de Deus torna-se escravos dos ídolos do seu coração. Infelizmente, nós encontramos aqui no capítulo 3 de Juízes, no versículo 7, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. E eles se renderam culto aos Balaíns e ao
poste ídolo. Quem se esquece de Deus torna-se escravos dos ídolos do coração. Aqui nós encontramos o povo de Israel inclinando-se para os ídolos do seu próprio coração. Porque os ídolos daquela cultura, os ídolos daquelas gentes, daqueles povos, daqueles moradores de Canaã, eles refletiam os ídolos do coração do povo de Israel. Infelizmente, o texto diz que o povo de Israel deixou o Senhor e serviram aos Balaíns, a Baal, a Astarote e aos postes ídolos. Baal era conhecido como o Deus que tinha poder sobre as chuvas para aquelas gentes, aqueles moradores de Canaã. Ele era responsável pelo tempo. Ele tinha poder sobre o tempo, pelo menos é o que eles acreditavam. E nós sabemos que naquela época o povo dependia muito da agricultura. Então, se nós fôssemos contextualizar o que significa Baal, esse ídolo, para a nossa cultura vigente, nós poderíamos dizer que Baal é o Deus da prosperidade do nosso tempo. Infelizmente, os ídolos do coração e os ídolos da nossa cultura é o hedonismo, o amor pelo prazer, é o amor por si mesmo. O apóstolo Paulo já tinha dito que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, que o amor se esfriaria, que a iniquidade se multiplicaria e o homem seria amante de si mesmo, mais amante dos prazeres dessa vida do que amantes de Deus. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão se esquecendo de Deus. As pessoas estão em busca de satisfazer os seus próprios prazeres e interesses, infelizmente, em busca de suas realizações pessoais e tem se esquecido de Deus. Deus tem ficado em segundo plano, infelizmente. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós tornamos-nos escravos dos ídolos do coração. Nós poderíamos dizer que Astarote, representada aqui, conhecida como a deusa da fertilidade, onde os seus cultos era rodeado de rituais e práticas promíscuas, de prostituição, de promiscuidade sexual. Infelizmente, um Deus do nosso tempo é o hedonismo, onde as pessoas estão em busca sempre de prazeres para suas carnes, as paixões carnais. Infelizmente, hoje já não se existe uma valorização do casamento. Hoje nós vivemos em meio a um relativismo sexual, um relativismo da ética cristã, da moral, dos bons costumes, infelizmente. O que nós vemos hoje é prostituição sendo exaltada, adultério sendo exaltado, fornicação sendo exaltada. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas não procuram preservar uma pureza sexual. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o nosso corpo deve ser preservado em santificação como um vaso de honra para a glória de Deus. Nós não podemos usar do nosso corpo, desse vaso que deve ser usado para a santificação e honra de Deus, como instrumentos de promiscuidade. Nós não podemos achar isso normal. Devemos ter cuidado com os ídolos do coração. Aquilo que controla o seu coração, controla a sua vida.
se você está em busca de poder, se você está em busca de enriquecimento das riquezas dessa terra, se você está em busca do sucesso, dos prazeres dessa vida, colocando Deus de lado, procurando coisas ilícitas, essas coisas dominarão o seu coração e, consequentemente, a sua vida e se tornará o seu Deus. Esse é um ídolo do nosso coração. E todos nós estamos sujeitos a nos inclinarmos aos deuses, aos ídolos da nossa cultura, aos ídolos do coração. Cuidado, meus irmãos, não se esqueça de Deus, porque quem se esquece de Deus torna-se escravos dos ídolos do coração. Mas, em segundo lugar, quem se esquece de Deus atrai a justa ira de Deus sobre si, porque é isso que nós vemos no versículo 8. Por causa da rebeldia do povo, porque se esqueceram do Senhor. O versículo 8 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram por 8 anos a esse rei e a Mesopotâmia. Veja, aqui nós encontramos o povo de Deus, por ter se esquecido do Senhor, agora o povo se tornou escravo do rei da Mesopotâmia. A ira de Deus se acendeu contra Israel. E por 8 anos, nós vemos aqui o povo sofrendo, sendo oprimido. Porque é isso que o pecado faz na vida do ser humano, meus irmãos. O pecado, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o pecado sempre levará aqueles que estão presos, enredados por ele, sempre levará mais longe do que nós gostaríamos de ir. E cobrará um preço muito mais alto do que nós gostaríamos de pagar. O salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus, cada vez mais endurece o nosso coração, deixa-nos insensíveis para lembrarmos de Deus e das coisas que Ele fez em nosso favor. E nós nos tornamos cada vez mais distantes de Deus. E a consequência é catastrófica, porque o pecado, ele cobra um alto preço. Nós precisamos olhar para o pecado. Nós não podemos romantizar o pecado. Nós não devemos relativizar o pecado. Nós precisamos dar nome ao pecado. Se arrepender dos pecados, abandonar os pecados. E Deus enviou o sofrimento ao povo de Israel com o propósito não de destruí-los, mas com o propósito de redimi-los. Porque é assim que Deus faz com os seus filhos. A justa ira de Deus vem sobre os pecadores, porque o Senhor, Ele não tem por inocente o pecador. E a ira justa veio sobre o povo. No sofrimento de Israel, o povo foi conduzido ao arrependimento. É o que nós vemos aqui no versículo 9, quando diz, na sequência, quando o povo estava sofrendo, gemendo, debaixo da opressão do rei da Mesopotâmia, o versículo 9 diz, então clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O autor de Hebreus nos ensina que, assim como um pai que disciplina um filho, assim Deus, Ele nos disciplina para o nosso bem, para nos tirar do caminho errado e nos conduzir para o caminho correto, para nos tirar do caminho da perdição e nos conduzir para o caminho da salvação.
Assim Deus fez com o seu povo, um povo que não merecia perdão. Mas o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é grande em misericórdia, Ele é tardio em irar-se. Deus, quando se ira contra nós, é porque Ele é um Deus justo, Ele não tolera o pecado e por isso Ele precisa julgar. Mas Deus não é somente justiça, Deus também é amor. E a manifestação do amor de Deus para com seus filhos, para com o seu povo, é a sua graça. Manifesta a nós, é a sua misericórdia, é o seu favor imerecido e a sua misericórdia estendida a nós, para nos conduzir de volta a Ele. É a sua bondade. Deus assim fez, conduzindo o seu povo. E o seu povo se lembrou de Deus, se voltou para Deus, se arrependeu. Portanto, meus irmãos, em terceiro lugar, eu quero trazer uma mensagem de esperança para você. Se você está inclinado aos ídolos do coração, aos ídolos dessa cultura, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida, porque aqui em terceiro lugar, quando lembramos de Deus, nós somos restaurados. E eu já falei que lembrar-se de Deus, não se esquecer de Deus, é ser controlado pela sua vontade, é voltar-se para a sua palavra, é voltar-se agora para o Senhor, com o coração quebrantado, contrito, arrependido, querendo conhecer o Senhor, querendo se relacionar com o Senhor, querendo viver a vontade do Senhor e restaurar a aliança. Quando lembramos de Deus, somos restaurados. O arrependimento é vital para a nossa restauração e também para o reavivamento espiritual. Nós precisamos ser restaurados e reavivados, meus irmãos. Para isso, nós precisamos nos lembrar do Senhor e daquilo que Ele tem feito por nós. Deus enviou o libertador. No versículo 9 diz: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Seu nome, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Vocês lembram de Calebe? Calebe foi aquele a quem Moisés enviou para espiar a terra juntamente com Josué e mais 10 espias. E o texto bíblico diz que dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório péssimo, contando apenas as coisas ruins, que o povo de Canaã havia gigantes, povo forte, poderoso, e que dificilmente o povo de Israel conseguiria herdar aquela terra. Mas foi Calebe, juntamente com Josué, homens de fé, que creram na promessa de Deus e voltaram dizendo: sim, aquele povo é um povo forte, mas é uma terra que mana leite e mel. E certamente nós entraremos e possuiremos a terra, porque Deus disse, e Deus Ele cumpre as suas promessas. Que bom que nós encontramos na família de Calebe o seu irmão mais jovem, Otiniel, que agora foi levantado como um libertador do povo de Deus. O libertador do povo de Deus. Juízes, eles eram como libertadores, líderes espirituais, líderes carismáticos que Deus levantava para libertar o seu povo da opressão. Porque, infelizmente, no livro de Juízes nós encontramos um ciclo vicioso aonde o povo de Deus, ele está desfrutando das bênçãos de Deus, mas depois se inclinam para os deuses daqueles povos, daqueles moradores, e a consequência, como eu já falei, é catastrófica. É uma consequência ruim, porque eles passam agora a sofrer o juízo de Deus, a opressão dos seus inimigos, até que Deus levante um outro juiz, um outro libertador, para libertar o seu povo das mãos dos inimigos e conduzi-los à paz. Então nós vemos aqui
Quando o povo lembrou de Deus, quando lembramos de Deus, somos restaurados, porque o povo se arrependeu e o arrependimento é vital para a restauração e para o reavivamento pessoal, o reavivamento espiritual. E aqui Deus ouviu o clamor do povo, enviou o libertador. Deus enviou também o seu Espírito. No versículo 10 diz, veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Deus, além de enviar o Espírito para capacitar Otiniel naquela missão, naquela tarefa, Deus também enviou a libertação, porque Otiniel, usado por Deus, saiu a peleja e o Senhor, o Deus da aliança, lhe entregou nas mãos ao rei da Mesopotâmia, contra o qual Otiniel prevaleceu. Então nós vemos aqui Deus enviando o libertador, Deus enviando o seu Espírito, o Espírito Santo, para capacitar Otiniel, para trazer a restauração e o reavivamento espiritual do seu povo. Deus enviou a libertação e, por fim, Deus enviou a paz. No versículo 11 nós encontramos, então a terra ficou em paz durante 40 anos. Veja, meus irmãos, um povo que se esqueceu de Deus e sofreu os prejuízos disso. Em vez de serem controlados por Deus, foram agora controlados pelos ídolos do seu coração, os ídolos daqueles povos, da sua cultura. Infelizmente, quem se esquece de Deus sofre as consequências, porque também atrai a justa ira de Deus, atrai sofrimento, mas Deus é gracioso, Deus não se esquece de nós, Deus não abandona o seu povo, Deus trouxe sofrimento para esse povo, para que esse povo fosse provado no seu coração, se voltasse para Deus. E quando o povo se lembrou de Deus, Deus trouxe, meus irmãos, a paz, a libertação, a restauração, o reavivamento. Deus trouxe a paz. E o sofrimento de 8 anos agora se transformou em paz por 40 anos. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos. Otiniel é uma figura daquele que é o verdadeiro libertador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso verdadeiro libertador, porque o livro de Juízes, ele não conta a história de homens como Otiniel, como Débora, uma mulher como Débora, ou um homem como Sansão, homens para serem imitados, não. Fala da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, que mesmo sem merecermos, Ele não nos abandona, mas Ele nos restaura e nos reaviva. Quando nós nos voltamos para Deus e nos encontramos a graça dele a nos abençoar. Portanto, Otiniel aponta para o verdadeiro libertador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas lá na cruz pagou um alto preço em nosso favor. Somente Jesus é o verdadeiramente justo, somente Jesus garante a paz eterna. Otiniel conquistou pelo poder de Deus 40 anos de paz, mas Jesus tem preparado para nós a vida eterna, a paz eterna, a paz com Deus. Portanto, meus irmãos, não se esqueça de Deus, seja controlado pela vontade de Deus e não pelos ídolos dessa cultura e do seu coração. Que você, então, lembre-se de Deus, buscando a Deus como momentos como esse, no seu devocional, na vida de oração, numa vida de meditação da palavra de Deus, numa vida de congregar. Volte a congregar na casa do Senhor. Você precisa participar da ceia. A ceia é também um memorial, porque nós lembramos daquilo que Cristo fez. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Não se esqueça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer e te louvar por esse momento. E pedir que o Senhor, Pai, não permita que nos esqueçamos do Senhor. Nos esqueçamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sempre ter na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Que sempre relembremos das grandiosas coisas que o Senhor fez em nosso favor. Que sempre, Senhor, sejamos controlados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua vontade. Nós não queremos nos esquecer do Senhor. Olha para esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está assistindo nesse momento.
Os pedidos que aqui foram colocados no comentário, que o Senhor esteja estendendo a tua mão poderosa, Deus, e operando grandiosamente. Abençoa, Deus, liberta, traz paz, traz cura para a glória do teu nome, restauração. Essa é a oração que fazemos. Traz salvação em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.